Meu nome é Milton, eu sou técnico em informática aqui no Instituto Federal de Goiás desde 2012. Comecei minha trajetória aqui no IFG, no campus Aparecida de Goiânia, e em janeiro de 2013 fui redistribuído, se não me engano, aqui para a reitoria do Instituto Federal de Goiás para trabalhar na diretoria de educação à distância, que é o setor que eu estou até hoje. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina Ambientação para Educação à Distância e Ferramentas Digitais. Eu vou tirar essa apresentação aqui para colocar uma nova, que é a apresentação que a gente vai conversar, apresentação da disciplina mesmo. Antes de começar, eu queria propor para vocês que cada um colocasse o seu nome completo no chat, lá no YouTube, e a cidade de onde você é. Então, faz isso para a gente te conhecer melhor, para saber quem você é, para outros colegas te conhecerem também. Além da sala virtual, você pode fazer isso lá no YouTube. Então, espero que você coloque o seu nome completo e a cidade de onde você é. Tudo bem? Só um minuto que eu já vou compartilhar minha tela. Está aparecendo aí, Murilo? Está aparecendo para vocês, pessoal? Tá? Então vamos começar. Bom, eu falei para vocês que a gente vai trabalhar a primeira disciplina do curso, que é Ambientação para Educação à Distância e Ferramentas Digitais. Eu sou Milton e a gente vai conversar um pouco agora sobre essa disciplina. O que nós vamos estudar propriamente? O primeiro tópico da nossa disciplina vai tratar dos AVA, os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, e os processos educativos mediados por TEDIC. Nesse primeiro tópico, a gente vai ver o que são e o que caracterizam esses AVA. Depois, a gente vai tratar dos conceitos e concepções de tecnologia, seguidos por tecnologias para a educação. Segundo tópico, nós vamos falar da sala de aula virtual e os espaços de interação. A sala de aula virtual é onde as aulas acontecem no Moodle. Daqui a pouco eu vou falar mais disso para vocês. Terceiro tópico, as atividades no Moodle. A gente vai tratar desses objetos que são objetos interativos. O que a gente vai falar? Dos espaços de interação, avaliação e feedback, as potencialidades educativas das atividades. Por fim, no quarto tópico, nós vamos conversar sobre as ferramentas digitais, com ênfase no Canva. Eu não sei se vocês já usaram o Canva, mas a gente vai tratar bastante do Canva aqui no nosso curso. Além do Canva, nós vamos conversar um pouquinho da suíte Google. Eu vou confessar para vocês que eu vou dar ênfase no Canva, porque para produção de material didático, o Canva é muito melhor do que os aplicativos da suíte Google. E vocês vão ver por que isso acontece. Bom, antes da gente começar propriamente a falar dos processos educativos em si, a gente precisa definir, conceituar, fundamentar a tecnologia. A tecnologia é um conceito, é um termo, uma categoria polissêmica, né? Ela tem vários sentidos e significados. Mas aqui a gente vai falar de três em específico. O primeiro é abordado por Vieira Pinto, o segundo por Bertoldo e Mill no dicionário de educação à distância, dicionário crítico de educação à distância e tecnologias digitais, e depois Andrew Finberg, que fala da concepção crítica de tecnologia. Então, primeiramente, a gente vai falar, bom, de acordo com Vieira Pinto, o significado etimológico da tecnologia tem de ser a teoria, a ciência, o estudo, a discussão da técnica, abrangidas nesta última noção as artes, as habilidades do fazer, as profissões e generalizadamente os modos de produzir alguma coisa. Já Bertoldo e Mill dizem o seguinte, que tecnologias pode ser uma coleção de artefatos, instrumentos ou máquinas, uma forma da ação humana, uma forma de conhecimento ou processo social. Em síntese, a tecnologia é um fenômeno que envolve o homem, a natureza e a cultura.
Isso é importante. Para uma concepção crítica de tecnologia, Andrew Finnberg assevera: as tecnologias não são ferramentas neutras. Na teoria crítica, as tecnologias são vistas como ferramentas. Não são vistas como ferramentas, mas como estruturas para estilo de vida. Bom, o que é tecnologia? Tudo isso é muito mais, né? Tecnologias são objetos tangíveis. São os livros, computador, o smartphone, a máquina de escrever, uma enxada, um pé de cabra, um quadro negro, um cabo de rede, esse microfone que eu estou vendo, o projetor que está aqui na minha frente. Mas são também os objetos, os construtos não tangíveis, ou seja, que a gente não pode tocar, que a gente não consegue tocar. Os códigos-fonte, a oralidade, a comunicação, o alfabeto, são tecnologias. Então, podem ser objetos tangíveis e não tangíveis. Na realidade que a gente vive, no contexto atual em que a gente vive, a gente costuma falar muito das tecnologias digitais da informação e comunicação, conhecidas como TDIC. Para a gente conhecer esse termo e se aprofundar a esse conceito, a gente precisa destrinchar esse termo em 3 dimensões. Primeiro, as tecnologias digitais. Elas se constituem como um conjunto de tecnologias que se utilizam da transformação, ou seja, da codificação de qualquer linguagem ou dado em números. São as tecnologias digitais. Segundo, as tecnologias da informação. Elas podem ser definidas como processos de produção, armazenamento, recuperação, consumo e reutilização de informações dinâmicas e em constante atualização. Por fim, as tecnologias da comunicação. Conforme descreve Filatro, elas dizem respeito aos processos de transmissão de dados através de dispositivos técnicos, como fios elétricos, circuitos eletrônicos, fibras ópticas, discos ópticos. Acrescenta-se ainda a esses dispositivos técnicos os sinais de comunicação sem fio, as ondas de rádio, os sinais Wi-Fi, Bluetooth, dentre outros. Bom, o que são, então, essas TDIC? Elas podem ser representadas por dispositivos técnicos como computadores, laptops, smartphones, tablets, smart TVs, redes de comunicação, bem como pelas linguagens de programação, softwares, comunidades virtuais, aplicativos e demais sistemas que dão vida a esses dispositivos digitais em rede. Aqui eu coloquei um diagrama para vocês, que é o diagrama das tecnologias. Dentro desse círculo das tecnologias, a gente tem um conjunto das tecnologias da informação e um outro conjunto das tecnologias da comunicação. A intersecção desses dois conjuntos forma as TIC, ou seja, as tecnologias da informação e comunicação. Dentro do universo das TIC, nós temos um subconjunto menor, que é o subconjunto das TDIC, ou seja, as tecnologias digitais da informação e comunicação. No nosso contexto de conversa, eu estou dizendo para vocês que toda TDIC é uma TIC, mas no contexto atual que a gente está trabalhando, nós vamos nos referir a essas tecnologias como TDIC. Se você fala TIC ou lê TIC, porque é um termo bastante usado também. Não está errado, é uma questão de concepção. Nós aqui vamos usar TDIC, mas não tem problema nenhum que você ou que outro autor, claro, utilize TIC. Dentro desse universo de tecnologias, nós temos os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, os AVA, que é propriamente onde a gente vai realizar o nosso curso. Bom, o que são esses AVA? São espaços virtuais desenvolvidos com finalidades educativas, isso é importante, por isso eu deixei de outra cor em negrito. Os AVA são desenvolvidos com finalidades educativas, utilizados como ambientes de aprendizagem online. Esses espaços virtuais em rede disponibilizam meios para o compartilhamento de materiais didáticos e possibilitam o desenvolvimento, a integração e a utilização de conteúdos, mídias
e estratégias de ensino-aprendizagem. Esses conceitos eu trouxe lá, de Araújo Peixoto, 2013, e Anjos, 2023. Na literatura, você vai ver esse termo, AVA, você vai ver também de forma análoga como AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, muito comum também. SGC, Sistema de Gestão de Cursos. SGA, Sistema de Gestão da Aprendizagem. E AVA, que é o termo que a gente está utilizando aqui. Todos esses termos são aceitáveis e são comuns. Os mais usados são AVA e AVA. Bom, o que diferem os AVA das plataformas virtuais? Primeiro, porque os AVA são desenvolvidos com finalidades educativas. As plataformas virtuais são desenvolvidas com finalidades para além das práticas educativas, em geral, com finalidades comerciais. O que são essas plataformas virtuais? Bom, podem ser os blogs, as ferramentas de comunicação síncrona, os aplicativos de comunicação, as redes sociais, os jogos eletrônicos. Isso daqui que a gente está fazendo é uma ferramenta de comunicação síncrona. A gente está no YouTube, mediado por um outro software chamado StreamYard. Mas o Google Meet, a ferramenta da RNP, o WhatsApp, o Telegram, são ferramentas de comunicação síncrona. Elas são ambientes virtuais de ensino-aprendizagem? Não. Entretanto, elas podem ser utilizadas e devem ser utilizadas como meio para o processo de ensino-aprendizagem, mas não se constituem como ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, não se constituem como AVA. Tudo bem, pessoal? Quando a gente trata de AVA, a gente está falando de Moodle, Blackboard, de Google Classroom, que são plataformas virtuais desenvolvidas com finalidades educativas. Agora, a gente vai falar do nosso carro-chefe aqui da disciplina, que é o Moodle, né? O nosso ambiente virtual de ensino-aprendizagem. O Moodle, como eu falei para vocês, é um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, é um AVA. Por que ele é um ambiente amplamente utilizado? Em primeiro lugar, porque ele é fornecido gratuitamente como software open source, ou seja, ele é fornecido de forma gratuita, qualquer pessoa pode baixar, instalar e utilizar. Ele é traduzido para mais de 120 idiomas. Ele pode atender de dezenas a centenas de milhares de usuários. Pode ser personalizado, é apoiado por uma forte comunidade ao redor do mundo e é capaz de atender a diferentes modalidades e metodologias de ensino. Aqui no IFG, por exemplo, a gente usa o Moodle praticamente para tudo. Para oferta de cursos na modalidade à distância, para apoio às disciplinas presenciais, né? Utilizando o Moodle, sobretudo para as práticas assíncronas. A gente usa o Moodle também para oferta de projetos de ensino, pesquisa e extensão na modalidade à distância ou que tem parte da carga horária à distância. A gente usa o Moodle, inclusive, para hospedar eventos. Então, ele é amplamente utilizado para diversas modalidades e metodologias também, e contextos educativos. O que torna o Moodle um AVA versátil e capaz de atender a diferentes metodologias e modalidades de ensino é a gama de funcionalidades, recursos e atividades que ele disponibiliza. Bom, para efeito prático, eu posso definir o Moodle em 3 dimensões. Essas dimensões são as funcionalidades, os recursos e as atividades. As funcionalidades, elas ditam o modo de funcionamento dessa ferramenta, desse recurso tecnológico. E a gente pode falar aqui de algumas delas, né? Os papéis, os blocos, os contextos, a sala virtual ou curso, as restrições, os grupos, dentre outros. A gente tem também os recursos primeiro, né? Que são utilizados para disponibilizar materiais didáticos. Dentre eles eu posso citar o arquivo, a página, o livro, a pasta, o rótulo e a URL. E as atividades utilizadas para práticas, né? Para interações síncronas, assíncronas e para feedback e para avaliação também. Eu posso falar da base de dados, do glossário, do fórum, do chat, da tarefa, do H5P, wiki, lição, questionário e pesquisa. O Moodle tem outras atividades, mas essas aqui que eu mostrei para vocês
talvez sejam as principais. Falando das funcionalidades, eu posso defini-las da seguinte forma. No âmbito do desenvolvimento de software, entende-se por finalidades de um sistema as características e os atributos que determinam o comportamento, o desempenho e a finalidade desse sistema. O Moodle, por ser um sistema online para mediação da aprendizagem, possui diversas funcionalidades pedagógicas e administrativas que, em conjunto, determinam o seu modo de funcionamento. Já os recursos são objetos que podem ser adicionados à sala de aula virtual com o intuito de disponibilizar textos, imagens, informações, arquivos, vídeos e materiais didáticos em geral. Os recursos, na maioria dos casos, não oferecem meios para interação e, por consequência, não disponibilizam atributos avaliativos e de feedback. Se você pensou em material didático, em conteúdo, você pensa nos recursos, que eu falei lá para vocês. Arquivo, livro, rótulo, URL, página, pasta, são utilizados para disponibilizar materiais didáticos para os estudantes. Então, esses são os recursos. As atividades, por sua vez, são objetos que podem ser adicionados à sala de aula virtual, assim como os recursos, mas com o objetivo de disponibilizar espaços para interação, comunicação e colaboração entre os participantes. As atividades, na maioria dos casos, oferecem atributos avaliativos e espaços de feedback. Bom, falei para vocês que as atividades oferecem meios para interação, e elas podem ser individuais ou coletivas, colaborativas. Nesse contexto, eu estou tratando as atividades coletivas como colaborativas. Então, a gente tem dois grupos, as atividades individuais e as atividades colaborativas. As atividades individuais, elas disponibilizam feedback individualizado, submissões individuais e a visualização desses envios dessas atividades individuais é feita somente pelo estudante que enviou, que submeteu essa atividade, e também pelo professor que recebeu. Então, vamos pensar aqui, uma tarefa, um questionário, você submete a sua atividade. A sua submissão, a atividade que você acabou de enviar, vai ficar visível só para você e para o seu professor, ou para o tutor que está te acompanhando. Então, são atividades individuais. As atividades colaborativas são diferentes das individuais, claro. E eu posso citar fórum, base de dados, chat, glossário e wiki. Essas atividades, as submissões dessas atividades, os envios, as respostas que vocês fizerem no ambiente virtual por meio dessas atividades, elas vão ficar visíveis para você, para o seu professor e para os colegas. Então, por isso, elas são coletivas. E uma dessas atividades, ela é de fato colaborativa. Por quê? A atividade wiki. Nesse tipo de atividade, você consegue editar e construir uma página, a mesma página, de forma colaborativa com o seu colega. Os fóruns, por exemplo, vocês conseguem fazer postagem nos fóruns, mas cada um não consegue editar a postagem do colega. Por isso, ela é uma atividade coletiva, né? A visualização é feita de todos por todos. Então, aqui a gente conseguiu diferenciar as atividades individuais das atividades coletivas. Bom, nos aprofundando um pouquinho mais nas atividades, a gente tem inicialmente o fórum, que é uma ferramenta de comunicação mais do que uma atividade. O fórum pode ser avaliativo, mas, na maioria dos casos, ele é utilizado como ferramenta, como um recurso didático de comunicação. E comunicação assíncrona, isso é muito importante. Já os questionários permitem criar e configurar testes de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correspondência, questões dissertativas, dentre outros tipos de perguntas. Uma coisa importante dos questionários: as perguntas objetivas são autocorrigidas pelo Moodle. Isso facilita muito a vida do professor. Então, se você estiver desenvolvendo um questionário e você criar questões objetivas, você já vai colocar o gabarito nessas questões e o Moodle vai corrigir e já vai dar a nota. Então, é uma mão na roda para quem está montando questionário no Moodle. A tarefa.
A tarefa é uma atividade que permite que os estudantes enviem textos, relatórios e trabalhos em forma de arquivo digital ou online. Após o envio, o professor pode corrigir esses arquivos, pode atribuir nota, feedback e outros. Se você trabalhar lá com seus estudantes, lá na sala de aula, você pede uma atividade para ele, por exemplo. Você pode receber isso, um papel, você pode receber por e-mail, você pode receber de diversas formas. A tarefa operacionaliza essa atividade no ambiente virtual. Ao invés de você receber um papel, ao invés de você receber o trabalho que o estudante te enviou por e-mail, você recebe pela tarefa no Moodle, num local sistematizado. Então, é bem mais tranquilo de trabalhar. Depois a gente tem o glossário, que o glossário possibilita a consulta e a inserção de termos e suas respectivas definições, possibilitando a criação de links para que os itens constituintes dessa ferramenta sejam identificados no material disponibilizado pelo curso. Então, no glossário você insere termos e conceitos, e o glossário, como eu falei para vocês, é uma atividade colaborativa. A lição consiste em um determinado número de páginas que se finalizam com uma questão e múltiplas respostas. Ao assinalar uma resposta correta, o aluno prossegue para a página adiante. Ao assinalar uma resposta incorreta, ele é levado à página anterior. Então, perceba que essa atividade permite a criação de percursos formativos e avaliativos. Você pode criar um texto e uma pergunta lá no final, de modo que essa pergunta avalie o que o estudante aprendeu a respeito daquele texto. Se ele respondeu de forma correta, você manda ele para uma página. Se ele respondeu errado, você volta ele para a mesma página. Então, você consegue fazer percursos formativos através da atividade de lição. E, por fim, a base de dados, que permite que os participantes criem, mantenham e procurem registros. A estrutura das entradas é definida pelo professor, que pode definir os tipos de campo que incluem caixa de seleção, botões de rádio, menu drop-down, área de texto, URL, imagens e até arquivos. É uma excelente atividade colaborativa. Eu mesmo costumo utilizar bastante a base de dados. Vocês vão perceber que nessa disciplina de ambientação para educação à distância, a gente tem duas bases de dados. E eu posso confessar para vocês, é uma atividade difícil de configurar, mas o resultado dessa atividade é bem interessante. Então, a gente consegue customizar tanto a entrada dos dados quanto a saída dos dados. Sabendo usar essa atividade, o resultado dela vale muito a pena. A sala de aula virtual é o principal contexto de trabalho no Moodle. Eu costumo dizer que a sala de aula virtual é onde as aulas acontecem. Esse contexto, essa sala, é o espaço composto por estudantes, professores, tutores, recursos, atividades, blocos, fóruns de discussão, bate-papo, enfim. É o espaço onde as aulas efetivamente acontecem. Fazendo uma analogia, a sala de aula virtual no Moodle corresponde à sala de aula do ensino presencial. É nela onde o professor apresenta o conteúdo e os alunos interagem entre si e com o professor. Vocês vão ver que no nosso curso de formação para professores da educação de jovens e adultos, nós vamos ter 6 disciplinas. A primeira é ambientação para educação à distância e ferramentas digitais. Cada disciplina do nosso curso vai ser executada no Moodle por meio de uma sala virtual. Então, cada sala virtual no Moodle vai corresponder a uma disciplina. Então, nós vamos ter 6 salas virtuais. Por enquanto, vocês só têm acesso a uma sala virtual, porque a gente executa uma disciplina por vez, que é a disciplina de ambientação para educação à distância. Assim que você fizer o login no ambiente virtual, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, vai aparecer lá no painel de usuários a sala virtual dessa disciplina de ambientação. Então, eu quero mostrar isso para vocês daqui a pouco. Finalizando, uma sala de aula virtual corresponde a uma disciplina. Bem, para a gente falar agora do ponto de vista do professor diante da sala de aula virtual, a gente precisa pensar em algumas coisas.
no planejamento, na organização, no desenvolvimento dos materiais didáticos. Eu costumo dizer que uma sala virtual ela deve ser planejada de maneira que a navegação seja objetiva e intuitiva. Uma sala virtual bem organizada garante, sem muito esforço, que os estudantes entendam quais materiais precisam ser lidos e quais atividades precisam ser feitas em um determinado intervalo de tempo. É importante garantir que, em caso de dúvidas, os estudantes saibam também aonde e a quem recorrer. Quando você estiver montando uma sala virtual para trabalhar com seus estudantes, você precisa se fazer 3 perguntas. Você se coloca no lugar do estudante diante daquela sala virtual que você desenvolveu e responde 3 perguntas. O que fazer? Bom, qual material de estudo eu preciso ler, interagir ou assimilar? Com base no material de estudo, qual atividade eu preciso responder? Isso você está se colocando no lugar do estudante e está olhando lá aquela sala que você acabou de montar. Eu consigo saber o que eu preciso ler, interagir e assimilar? Eu consigo saber qual atividade eu preciso responder naquele intervalo de tempo? Beleza. Então, parece que ela está bem organizada. Mais do que isso, eu preciso saber quando fazer. Bati o olho na sala e nos materiais. Qual o prazo que eu tenho para ler, interagir, assimilar o material de estudo? Com base nesse material, quando eu preciso fazer a atividade? Qual o prazo que eu tenho? São informações, orientações que precisam estar muito claras, porque a gente precisa lembrar que num curso à distância, eu não estou todos os dias, ou 2 vezes ou 3 vezes por semana com o estudante em sala de aula. Então, as orientações precisam ser muito claras, objetivas, e a navegação na sala virtual precisa ser muito intuitiva. E, por fim, onde a quem eu devo recorrer? Vamos pensar que você fez tudo certo. Deixou sua sala virtual bem organizada, metodologia bacana, um caminho, um percurso formativo intuitivo. Mas ainda assim, o estudante tem alguma dúvida, ele precisa saber aonde te encontrar. Esse é um erro comum nos cursos à distância, sobretudo no Moodle. Às vezes o professor coloca todo o conteúdo fica até bem organizado, mas é difícil o estudante entrar em contato com ele. A forma de contato com o professor ou com os tutores na sala virtual precisa estar muito clara. Eu tenho um fórum de dúvidas? Ele está bem identificado? Eu tenho espaço para mandar mensagem privada para o professor? Às vezes eu não quero fazer uma postagem no fórum porque é um assunto mais específico, eu quero falar direto com o professor, com o tutor. Eu consigo fazer isso? Isso tem que estar muito claro lá no ambiente virtual. Então, se você se colocar no lugar do estudante e conseguir responder a essas 3 perguntas rapidamente, é sinal que a sua sala está bem organizada e está no caminho. Eu vou apresentar aqui para vocês um esboço da nossa sala virtual, da sala virtual da disciplina de Ambientação para Educação à Distância e Ferramentas Digitais. Eu vou apresentar aqui no slide primeiro, depois eu vou acessar a sala com vocês, daqui a pouco. A gente pode ver aqui que a sala ela tem alguns objetos visuais que deixam a cara aqui do nosso curso mais lúdico, né? Mas essas cores e esses objetos visuais, eles não são só bonitinhos, eles têm uma razão de existir, né? Que, em linhas gerais, é chamar a sua atenção para o que é importante. Então, se eu quero dar ênfase na ementa, eu coloco ela com uma cor diferente, coloco ela com um objeto visual diferente. Se eu quero dar ênfase na data de início e fim do curso, eu coloco um bloco lateral de uma cor que te chama atenção, mas que não grite aos olhos, né? Que não chame tanta atenção assim, que vá doer seus olhos. Então, as cores aqui, inclusive, elas têm uma razão de existir. E lá no tópico 4 eu vou falar um pouquinho da teoria das cores. É um plus da disciplina. Vocês vão compreender um pouquinho melhor como é que pode se trabalhar com as cores, né? Então, a gente tem
esses objetos visuais, a gente tem orientações claras, objetivas e rápidas, por meio de rótulos. A gente tem separadores, ó, informações importantes, canais de comunicação. Então, tudo isso facilita muito a navegação e facilita a assimilação do conteúdo e o entendimento por parte dos estudantes. Seguindo aqui, eu estou mostrando para vocês o tópico 1. Olha só, eu tenho, bom, um tópico bem delimitado. O que eu estou propondo naquele tópico? Quais são os materiais de estudos? Tem material complementar? Tem material obrigatório? Qual é o tópico que eu estou tratando? Qual é o conteúdo daquele tópico? Eu tenho atividades formativas? Tenho atividades avaliativas? O que custa eu separar cada um desses conteúdos, separar cada uma dessas atividades? Fica mais fácil para o estudante entender o que ele tem que fazer. Fica mais fácil para ele entender que os materiais de estudo talvez sejam de leitura obrigatória, mas os materiais complementares não são. Isso facilita para o estudante, porque ele pode bater o olho assim, nossa, quanto material que tem aqui, não vou dar conta. Mas ele pode olhar lá, não, mas os textos maiores são materiais complementares. São materiais que eu, se quiser, e se eu quiser me aprofundar o conteúdo, eu vou ler, ou eu vou guardar esse material para ler depois. Então, os materiais complementares, em linhas gerais, eles não precisam ser lidos durante aquela disciplina, durante aquele tópico, mas o professor está colocando aquele material para aquele estudante que deseja se aprofundar naquele conteúdo. Isso é importante. E os materiais de estudo são, sim, os materiais de leitura obrigatória. A gente tomou bastante cuidado aqui para não colocar materiais excessivos. Vocês podem olhar aqui, nossa, mas que tanto de material de estudo que tem, só que são textos rápidos, curtos, coisa que não dá nenhuma página. Então, vocês não vão ter dificuldade em navegar, em ler, em assimilar o conteúdo aqui dessa disciplina. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Para a gente finalizar essa apresentação, eu queria apresentar para vocês algumas coisas práticas do que é possível fazer com o Moodle, né? A gente fala um pouquinho da teoria, fala do que é, do que são os ambientes virtuais, para que servem, do que é tecnologia. Mas eu acredito ser importante a gente apresentar situações práticas em que o Moodle pode ser utilizado e em que o Moodle foi utilizado. Aqui no IFG, por exemplo, nós operacionalizamos o ensino remoto no Moodle, né? Exclusivamente no Moodle. Não que a gente não tenha utilizado outras ferramentas de comunicação, outras ferramentas agregadas ao Moodle. E aqui a gente entra lá naquela teoria que eu falei com vocês, dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem e das ferramentas das plataformas virtuais. As coisas se conversam. Os AVA e as plataformas virtuais caminham juntos, mas são coisas diferentes. Então, o ensino remoto aqui no IFG foi operacionalizado no Moodle. Nós tivemos a oferta do ensino remoto em 14 campos para mais de 1.200 docentes, para em torno de 13.000 estudantes, com picos de acesso de 1.000 usuários simultâneos no Moodle. E esse pico, em geral, acontecia às 19 horas dos dias da semana. Foram, durante os 2 anos de ensino remoto, em torno de 17.000 salas virtuais. Eu não falei lá para vocês que uma sala virtual correspondia a uma disciplina? Então, eu posso dizer para vocês que foram 17.000 disciplinas ofertadas no Moodle, por onde passaram mais de 13.000 estudantes e 1.200 docentes. Foram em torno de 300.000 cadastros no ambiente virtual. O nosso Moodle de apoio ao presencial, por conta do ensino remoto, ele tem hoje mais de 4 terabytes de dados. Então, é um ambiente gigantesco, gigantesco. E eu converso muito com outras instituições e eu percebi que o ensino remoto foi de um jeito em cada instituição. Aqui no IFG, acredito que tenha sido das poucas instituições que conseguiu
operacionalizar o ensino remoto no Moodle, e a gente conseguiu formar praticamente todos os professores da curso de formação e da curso de formação também para os estudantes. Então, eu faço questão de dizer isso para vocês, para mostrar o que é possível fazer com esse ambiente virtual, né? As potencialidades, as ferramentas e as funcionalidades desse ambiente virtual. Então, a gente conseguiu operacionalizar o ensino remoto no Moodle aqui no IFG. Imagina o que não dá para fazer. Temos também aqui no Instituto a oferta de cursos na modalidade à distância. Nós já ofertamos aqui no IFG 8 cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, com a participação de mais de 5.200 estudantes. Não sei se vocês se lembram, lá, há uns anos atrás, a gente ofertou para funcionário aqui no Instituto. Vocês que são funcionários da educação, professores ou técnicos, provavelmente devem se lembrar do pró-funcionário. E a gente ofertou aqui no Instituto por 5 ou 7 anos, acho que 7 anos, mais ou menos, para mais de 5.200 estudantes. Também a gente oferta hoje, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, 5 cursos de especialização, um de licenciatura, um curso superior de tecnologias, totalizando, nesses últimos 5 anos de UAB, em torno de 2.200 estudantes. Isso tudo no Moodle. É claro que a gente faz uso também das ferramentas de comunicação síncrona, porque é preciso dizer que é preciso exaltar o que o Moodle é bom, mas é preciso falar também o que ele não é bom. Ele é bom em tudo que é assíncrono, em tempos diferentes, mas ele não é bom na comunicação síncrona. No Moodle, a gente tem uma ferramenta nativa de comunicação síncrona, que é o chat, mas o chat é só texto, né? Hoje a gente quer ver vídeo, a gente quer fazer uma videochamada, e o Moodle, nesse momento, não é feito para isso. Então, por isso a gente usa ferramentas de comunicação síncrona que estão fora do Moodle para, sobretudo, ministrar as aulas síncronas, que é isso que a gente está fazendo agora. O nosso curso acontece no Moodle, mas as nossas aulas síncronas acontecem usando recursos tecnológicos de comunicação síncrona. Esses recursos podem ser o Google Meet, o Microsoft Teams, a RNP e pode ser o YouTube, que é a plataforma que a gente está trabalhando agora, nesse momento. Trouxe aqui algumas referências dessa apresentação que eu fiz. Depois, acredito que amanhã cedo eu já disponibilizo essa apresentação lá na nossa sala de aula da disciplina e vocês vão ter acesso a essas referências e esse material didático. Obrigado pela apresentação. Agora eu vou tirar a apresentação da tela e vou mostrar o ambiente virtual para vocês, a sala aqui rapidamente. Só um minuto que eu vou me preparar aqui para colocar a sala na tela. Acredito que vocês já estão vendo a sala virtual aí na tela, tá, Murilo? Então, eu vou apresentar para vocês aqui o Moodle rapidamente, porque a gente já está se encaminhando para o final, né? A gente já encaminhou para vocês um e-mail e no ato da inscrição também, lá no final, tinha os requisitos de acesso ao ambiente virtual, né? Mas eu vou repetir aqui. O endereço do nosso ambiente virtual é ead.ifg.edu.br. Repetindo, ead.ifg.edu.br. É esse ambiente virtual aqui que vocês estão vendo. A gente tem aqui uma identidade visual criada para atender as necessidades do IFG. Então, aqui na cor verde, que é a cor dos institutos federais, tem uma imagem, tem a logo do instituto, alguns links aqui de acesso ao guia EAD, ao guia acadêmico, ao portal da EAD, a EAD TV. Depois eu recomendo que vocês naveguem nesses links, porque é bem interessante. Mas a principal coisa que a gente precisa entender aqui na página inicial é o espaço de login e senha. Está aqui do lado, ó, acesso.
Esse espaço de acesso é por onde você vai se autenticar no ambiente virtual. Se autenticar é o quê? É acessar o ambiente virtual mediante login e senha. Qual é o login que você acessa o Moodle? Qual é a sua identificação de usuário? É o seu CPF, somente os números, sem traço e sem ponto. Tá? Anota aí. CPF, somente os números, sem traço e ponto. Qual é a senha que você vai acessar o ambiente virtual? A senha inicial é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 1 a 8. Essas informações também foram repassadas no ato da sua inscrição e no e-mail de orientações. Eu vou acessar o ambiente virtual aqui com o meu login e senha de administrador para mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Vejam só, eu acabei de fazer login aqui no Moodle, ou seja, eu acessei o ambiente virtual mediante login e senha. Como é que eu sei que eu estou autenticado? Aqui no canto superior direito aparece o meu nome completo e no meu caso aparece a minha foto, porque eu já editei o meu perfil. Você ainda não fez isso. Se você ainda não acessou a primeira vez, provavelmente você não editou seu perfil ainda. E é uma das coisas que você tem que fazer. Então, sei que estou autenticado porque entrei mediante login e senha e apareceu o meu nome completo no canto superior direito. Aqui na parte, no miolo da página, nós temos os cursos acessados recentemente e temos aqui embaixo o resumo dos cursos. Os cursos acessados recentemente só vão aparecer para quem já acessou anteriormente o ambiente virtual. Por quê? Porque são cursos acessados recentemente. Se você não acessou nenhum curso ainda, nenhuma sala virtual, não vai aparecer nada aqui nesse espaço. Não vamos pensar que nada apareceu aqui nesse espaço. É a primeira vez que você está acessando. A sala virtual da disciplina Ambientação para Educação à Distância e Ferramentas Digitais vai aparecer no bloco Resumo dos Cursos, que está logo abaixo do bloco Cursos Acessados Recentemente. Então, olha só a sala da nossa disciplina aqui, Ambientação para Educação à Distância e Ferramentas Digitais. Aqui embaixo tem mais coisas, porque eu estou cadastrado em centenas de salas, centenas de cursos, porque eu estou acessando aqui como meu usuário de administrador. Mas quando você acessar o Moodle, vai aparecer apenas uma sala, que é a sala de ambientação para educação à distância e ferramentas digitais. À medida que o nosso curso for passando e as próximas disciplinas forem sendo criadas e você for cadastrado nessas disciplinas, outras salas virtuais vão aparecer aqui embaixo. E, em geral, elas vão aparecer em ordem. Por quê? Porque eu faço questão de criar essas salas com um identificador numérico aqui no canto esquerdo, justamente para elas aparecerem na ordem em que você precisa realizar as disciplinas. A nossa primeira disciplina é Ambientação para Educação à Distância. Vamos clicar nela. Olha só, vocês já viram um print, né, que eu mostrei para vocês lá na apresentação, um print da disciplina de ambientação para educação à distância. Vamos conhecer ela aqui ao vivo e a cores. Bora lá. Aqui na disciplina, a gente tem uma imagem aqui que faz referência da disciplina de ambientação para educação à distância. Do lado direito, nós temos um bloco aqui, né, que vai te mostrar, olha, a disciplina tem 30 horas. Ela começa no dia 28/2 e termina no dia 2/4. Descendo, nós temos um calendário aqui da disciplina. E esse calendário, pessoal, foi eu que fiz, eu não peguei na internet, não. Eu estou rindo aqui porque eu estou olhando para minha colega Rocelino, que falou desse calendário. E o que é bacana aqui falar para vocês? Eu construí esse calendário no Canva. O nosso último tópico, o tópico 4, eu vou falar do Canva para vocês. Eu recomendo que vocês já deem uma olhada lá, porque o material está liberado, e talvez já façam um cadastro lá no Canva, viu? Tem uma videoaula que eu explico como que você se cadastra no Canva, e mais do que isso, como que você solicita o seu acesso ao Canva educacional. Canva educacional é o Canva Pro, ou seja, é uma versão gratuita que dá acesso a tudo que tem no Canva. E você, por ser professor, professora,
da rede pública, estadual ou dos municípios, você pode se cadastrar no Canva Educacional, colocar um comprovante lá que você é professor e eles vão avaliar seu comprovante e te dar acesso ao Canva Educacional. Já vi várias pessoas que conseguiram acesso ao Canva Educacional. E para a produção de material didático aí, no dia a dia de trabalho, é uma mão na roda. Essa apresentação que vocês viram, eu fiz no Canva. Todos os objetos visuais que tem aqui nessa sala virtual, eu fiz no Canva. A gente trabalha com construção de apostilas, de livros digitais no Canva. Então, é uma das coisas que nós vamos abordar aqui na disciplina. Mas isso vai ser objeto de uma aula só lá no dia 20, que eu vou falar para com vocês do Canva e da suíte Google. Principalmente do Canva, viu? Que eu não gosto tanto da suíte Google para fazer isso aqui, não. Mas do Canva eu gosto. Então, nós vamos conversar mais do Canva do que do Google. Olha só, eu falei para vocês lá da divisão dos conteúdos, não falei? Essa divisão está aqui, informações importantes, canais de comunicação. Dentro de informações importantes, eu tenho o percurso formativo da nossa disciplina. Olha só, fiz no Canva também. Tem a carta de navegação, que é um material que apresenta o professor e que apresenta também um roteiro de estudos da disciplina, os prazos, os conteúdos, as atividades, os valores de cada atividade. Então, falei para vocês lá, é preciso saber o que fazer, está aqui, né? O que fazer está aqui. Precisa estar muito bem identificado na sala virtual. O que eu preciso fazer? Tem uma biblioteca da disciplina também que eu vou acrescentar materiais. Nós já temos aqui 3 apostilas que foram produzidas aqui no Instituto, as quais eu participei da construção e da diagramação, e uma delas eu fui autor também, que é a de informática básica para o estudo online. Deixei aqui como materiais complementares dentro da biblioteca da disciplina. Seguindo, Fórum de avisos, notícias e dicas. Esse espaço é o espaço em que os tutores ou que o professor da disciplina vai se comunicar com você. Então, no fórum de avisos, a comunicação é nesse sentido, do professor ou do tutor com você, estudante. Tá? Nesse fórum, você não consegue fazer postagens, você só vai receber as postagens. E toda postagem que é feita nesse fórum de avisos, ela vai por e-mail para você, uma cópia, e também fica disponível no bloco Últimos Avisos aqui do lado direito. Então, fica bem identificado. Professor, tem dúvida? Onde é que eu me comunico com o tutor ou com você? Aqui nesse espaço, fórum de dúvidas, olha só. Aqui, inclusive, a gente colocou algumas coisas para você se organizar. Ou seja, para você primeiro ler as postagens lá no fórum, às vezes a sua pergunta já está respondida. Às vezes você sabe responder a pergunta de algum colega, vai lá e responde. O fórum é colaborativo. As respostas no fórum, as dúvidas, não devem ser feitas só pelo professor ou só pelos tutores. Se você souber responder, vai lá e responde. Não tem problema nenhum. Você pode responder e se comunicar com as pessoas. Então, tenho alguma dúvida? Tem um fórum de dúvidas. Nesse curso, a gente usa também o WhatsApp. Vocês já perceberam isso, né? Porque cada tutor já abriu um grupo no WhatsApp e provavelmente já te colocou. Esse grupo no WhatsApp ele é importantíssimo, sobretudo para avisos, para informações rápidas, para dúvidas rápidas, mas ele não é espaço para postagem de atividades, tá? As atividades, as leituras, os materiais didáticos e as interações devem ser feitas no ambiente virtual. O WhatsApp é uma ferramenta auxiliar para tirar dúvida, para avisos rápidos, notícias rápidas e orientações rápidas, tá? Então, é um espaço que a gente precisa manter bem organizado, trocar ideia com os colegas, com o seu tutor, de forma bem cordial, né? É um espaço que a gente precisa cuidar para não virar bagunça, não ter problema de comunicação ali. Então, recapitulando, o WhatsApp é um lugar que a gente vai se comunicar de forma rápida, orientações, avisos, notícias, coisas rápidas. Ambiente virtual é onde nós vamos realizar o nosso curso.
é onde nós vamos fazer as atividades, postar as atividades, é onde nós vamos mandar mensagens uns para os outros, é onde a gente vai ler os materiais didáticos, é onde a gente vai assistir os vídeos, é no ambiente virtual que as aulas acontecem. Seguindo, cada tópico tem um indicativo de início e fim. O primeiro tópico inicia no dia 29/2 e finaliza no dia 6/3. Percebam que cada tópico tem uma semana de estudo. Nesse caso, pode ser que a próxima disciplina, um tópico tenha 10 dias. Pode acontecer, mas o prazo estará sempre indicado no topo do tópico. E aqui eu estou mostrando para vocês, de 29/2 a 6/3 de 2024. Qual é o tema abordado nesse primeiro tópico? Os AVA e os processos educativos mediados por TEDIC. Tem aqui um texto de orientações desse tópico. Temos o link da nossa aula de abertura. O que está acontecendo agora, ao vivo, nesse momento? Não consegui assistir a aula de abertura. Posso assistir depois? Deve assistir, vai ficar gravada por meio desse link aqui. Esse link já está postado na sala virtual e você pode assistir a aula no momento que você quiser, reassistir, assistir de novo, mandar para o pai, para a mãe, para o papagaio. Está aqui. Você pode assistir a hora que você quiser, tá? Materiais de estudo. São os materiais de leitura obrigatória. Então, coloquei alguns textos aqui para vocês, alguns tutoriais com imagens, com infográficos e com vídeos curtos. São materiais rápidos, vocês não vão ter dificuldade em ler, em assimilar, em assistir esses vídeos. São materiais muito rápidos e simples de ler e de assimilar. Materiais complementares também, caso você queira se aprofundar em algum conceito. As atividades formativas, e aqui, como a Rosseline falou, as atividades formativas, elas tentam retomar conceitos que você estudou naquele tópico. Por que elas são formativas? São formativas porque elas não são avaliativas. Elas não geram nota, mas elas são importantes, no processo de aprendizagem. Então, para você rever conceitos, para você assimilar esses conceitos e esse conteúdo, é importante que você realize as atividades formativas. E em cada tópico, nós temos uma atividade avaliativa. Percebam que toda atividade avaliativa tem um separador que diz que aquela atividade é avaliativa. Então, nesse caso do primeiro tópico, é um questionário. É um questionário que vai avaliar o conteúdo que você aprendeu naquele tópico de estudo. As atividades avaliativas de cada tópico abrem e fecham do início ao fim do tópico. Isso é importante. Então, quer dizer o quê? Que a atividade avaliativa desse tópico 1 vai abrir no dia 29, amanhã, e vai encerrar no dia 6/3. Ah, posso fazer depois? Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. A princípio, as atividades iniciam e terminam durante a semana de estudo. Nada mais natural, né? Então, tenham muita atenção. Eu posso fazer atividade amanhã? Pode. Eu posso fazer atividade sábado? Pode. Posso fazer meia-noite, 1h da manhã. Posso fazer domingo. Eu só não posso fazer depois que ela fechar. Eu estou falando assim, brincando com vocês, porque essa é a nossa ideia, né? A gente ter as atividades com prazo de início e fim. Mas a gente sabe que a rotina de vocês é uma rotina difícil, vocês trabalham em 2, 3 turnos. Então, a gente vai sim flexibilizar a entrega dessas atividades, mas façam um esforço para responder as atividades durante o prazo daquele tópico. Vai ser importante, sobretudo quando a gente trata de atividades colaborativas, porque se você deixar para responder a atividade muito depois, você não vai interagir com o seu colega. Então, aquela atividade colaborativa, ela deixa de ter a razão que ela tem, que é interação, que é a comunicação, que é a aprendizagem colaborativa. Se você não colabora na atividade colaborativa, ela perdeu a razão de existir, né? Então, é por isso que a gente precisa que você participe das atividades durante a abertura e encerramento, durante o prazo de vigência daquela atividade. É importante para você, é importante para o curso, é importante para o professor e para os tutores. Vamos seguir aqui. Tópico 2. Inicia no dia 7/3 e finaliza no dia 13/3. Nesse tópico, a gente vai falar da sala de aula virtual e os espaços de interação.
Olha só, alguns materiais de estudo no formato de livro. Esse livro é um livro digital, criado diretamente no Moodle. Então, eu tenho aqui, ó, conteúdo simples, com uma imagem, com uma tabela aqui. Então, são coisas rápidas. O livro digital, ele tem páginas, capítulos e subcapítulos. Como é que eu navego de uma página para outra? Aqui do lado direito, olha só, eu tenho o índice. A primeira página é a sala virtual. A segunda página é o layout de edição. Vamos clicar nele. Layout de edição. Terceira página, algumas videoaulas sobre a sala virtual. Deixei aqui 4 videoaulas desenvolvidas por mim que explicam melhor alguns conceitos dos espaços de interação da sala virtual. Então, esse é um livro digital. Toda vez que você vê esse íconezinho aqui de um livro, é um livro digital no Moodle e ele tem mais de uma página. É preciso entender isso. Todo livro digital aqui tem mais de uma página. Como é que eu navego nesse livro? Aqui do lado direito tem o índice com as páginas do meu livro digital. Beleza? Vamos seguir. No tópico 2, eu tenho uma atividade formativa, que é uma caça-palavras. Quem nunca brincou de caça-palavras? Eu já brinquei, bastante. Eu tenho certeza que vocês já brincaram também, naquelas revistinhas e tal. É um caça-palavras que vai avaliar para você, na verdade, você tem que encontrar essas palavras que estão aqui do lado direito e você vai marcando aqui no texto. Olha só, já achei uma, ó, atividade. Achei, marquei, ele já vai me mostrar aqui do lado direito que eu encontrei uma atividade, que eu encontrei uma palavra que está configurada nessa atividade, tá? Então, é uma atividade formativa, ela não gera nota, mas serve para você se aprofundar os conceitos e ver o que você aprendeu durante aquele tópico, né? Nesse tópico 2, nós temos uma base de dados. Falei para vocês que eu gosto de trabalhar com base de dados. Nós temos uma base de dados, cujo objetivo é você planejar um tópico de estudo no Moodle. Aqui você vai se colocar no seu lugar, que é o lugar de professor, e vai, com base no material de estudo do tópico 1 e 2, planejar um tópico de estudo aqui no Moodle. Você precisa criar uma sala virtual? Não, não precisa. Você precisa só submeter a sua resposta. E para você saber como fazer isso, eu deixei uma resposta pronta aqui minha. Olha só. Então, eu fiz uma submissão de um curso que eu já tinha criado, ou seja, que eu já tinha planejado, né, para mostrar para vocês, basicamente, o que vocês devem fazer nessa atividade aqui do tópico 2. Se tiver dúvida, pode conversar comigo ou com seus tutores, tá? Tópico 3. Vamos falar das atividades no Moodle, que é os espaços de interação, de comunicação, de avaliação e de feedback. Aqui eu tenho alguns materiais de estudo, tenho também uma atividade formativa, que é um jogo da memória, aposto que todo mundo já jogou esse jogo também. Tá? Aqui é digital, eu vou virando as cartas, e essas cartas são ícones das atividades no Moodle. Então, olha só a potencialidade desse ambiente virtual. E se você tiver um Moodle rodando lá na sua escola, você pode trabalhar isso com o seu estudante também. Então, é importante você conhecer o que é possível no ambiente virtual para você depois saber o que tem para fazer no seu dia a dia de trabalho. Então, temos um jogo aqui que é um jogo da memória. Você pode brincar também quantas vezes você quiser. E temos um quiz, que é um questionário avaliativo composto por 5 questões, com tempo máximo de resposta de 60 minutos. Você começou o questionário, tem 60 minutos para terminar. Inicialmente, nós temos 2 tentativas em cada questionário. Por fim, último tópico, nós vamos tratar das ferramentas digitais Canva e Suite Google. Foi o que eu falei para vocês, com prioridade no Canva. Inclusive, eu não terminei ainda de montar o material do Suite Google, mas como vai acontecer só lá no tópico 4, ainda tem um tempinho. Ô, Celino, não briga comigo não, viu? Briga comigo não, porque o trem tá feio. O negócio tá tão feio, pessoal, que dia 8 de março eu vou defender o mestrado. Olha a minha situação. Olha a minha situação. Olha a minha olheira aqui. Então, vocês dão um chá para mim aí que o negócio não tá fácil, não. Então, no tópico 4, nós vamos falar do Canva e da Suite Google.
os materiais já estão aqui, eu só vou trabalhar um pouquinho, provavelmente essa semana ainda, no material da Suite Google, mas nós já temos muito material que trata do Canva, com aqueles vídeos lá que eu falei para vocês, de dicas e orientações sobre o Canva, exemplos de materiais didáticos, como solicitar acesso ao Canva educacional para você, professor das redes municipais e estadual. Dê uma olhada nesse vídeo aqui, vai ser muito útil para você. Se você é servidor do IFG, tem um vídeo que te mostra como você pode se cadastrar no Canva educacional. Porque nós do IFG temos acesso ao Google for Education. E o Google for Education tem parceria com o Canva. Então, só da gente logar no Canva com o nosso e-mail institucional, clicar nos 2 ou 3 lugares lá, a gente consegue ter acesso ao Canva educacional de graça. Você, servidor da rede municipal e estadual, você tem que se cadastrar, colocar um documento seu lá que prove que você é professor e eles vão avaliar o seu cadastro, mas provavelmente vão autorizar. Por fim, nós temos uma outra base de dados que é para você compartilhar o que você aprendeu no Canva, ou seja, para você desenvolver uma peça gráfica no Canva, tá? Aqui não é Suite Google, não, é no Canva mesmo, porque peça gráfica a gente desenvolve no Canva. Mas não é qualquer peça gráfica, é uma peça gráfica que tenha a ver com o contexto educacional, com o seu contexto. Você pode desenvolver um infográfico, um gráfico educacional, uma miniatura de vídeo, você pode desenvolver uma capa de apostila, uma apostila inteira, você pode desenvolver o que você quiser no Canva que tenha relação com o seu contexto de trabalho, que é o contexto educacional. E ao desenvolver esse material no Canva, você vai postar aqui na base de dados. O que é interessante da base de dados? O material que você postar vai ficar visível para os seus colegas. Então, a gente está falando aqui de aprendizagem colaborativa. À medida que a gente tiver aqui 200 postagens, olha só a riqueza de materiais didáticos que a gente vai ter nessa base de dados. E os colegas vão ver os seus materiais e vão se inspirar em você. É para isso que serve essa atividade. Mais do que avaliar o que você aprendeu. Agora, essa atividade tem nota, ela vale 40 pontos. Então, eu espero que você estude, que você veja os vídeos e que você faça um material bacana aqui, porque o pessoal vai avaliar. Então, ela vale 40 pontos, vale bastante ponto, então, eu espero que você faça direitinho. Tá bem, pessoal? Mostrei a sala virtual aqui para vocês. Penso que o que eu tinha que falar para vocês nesse momento, eu já falei. Vamos dar uma olhada no chat aqui, para a gente ver as perguntas. Eu vou parar o compartilhamento aqui da minha tela, porque eu consigo, assim, voltar lá no chat e ver as perguntas. Você marcou, Murilo, as perguntas? Projetou? Então, dá uma olhada aqui. A Priscila Pablini perguntou o seguinte: pode falar sobre certificado? Mas já, Priscila, você já quer falar do certificado nesse momento? Brincadeira, viu, Priscila? O certificado, ele vai ser emitido ao final do curso, né? Isso já foi conversado com a coordenação e lá no final do curso a gente vai emitir um certificado de 180 horas para vocês. É 180 horas, não é, Roseli? De 180 horas para quem, claro, né, finalizou as 6 disciplinas com nota maior que 60 pontos. Então, a gente vai emitir o certificado lá no final do curso. É isso, né, Roseli? Tem mais alguma coisa? Então é isso, viu, Priscila? Obrigado pela pergunta. A Marli Vieira Lins. Pessoal, esse material será disponibilizado para nós? Claro, Marli. Nós vamos botar esse material lá na sala e você vai ter acesso a esse material didático, tá? Eu vou colocar lá, provavelmente eu vou colocar no tópico 1, em formato PDF, esse material didático eu vou deixar lá, tá? Mas tudo que eu falei aqui nessa apresentação e que eu falei lá com os slides, todo o conteúdo já está no Moodle, tá? Tá nos materiais didáticos. Então, vou deixar lá. Ivonei Lopes, vai ter lista de presença? Eu pedi para vocês colocarem o nome completo de vocês lá no chat, né? É uma forma da gente identificá-los. Nesse momento aqui, a gente não vai colocar uma lista de presença formal, tá? Nas próximas aulas, nós vamos colocar essa lista de presença, porque a gente entende ser um momento formativo importante, tá? Então, as aulas vão acontecer
às quartas-feiras, mas não todas. Geralmente é de 15 em 15 dias ou de 20 em 20 dias, dependendo da duração da disciplina, tá? Não é toda semana. E são 2 aulas síncronas por disciplina só, uma no começo e outra no meio. Tá? Então não vai ter tanto problema assim, não. São só 2 disciplinas, e aí, são só 2 aulas, aliás, síncronas, e a partir da próxima aula a gente vai disponibilizar a frequência, tá? As aulas serão todas as semanas? Foi uma pergunta da Suzana. Não. Depende do que você está chamando de aula, Suzana. Eu vou te explicar. As aulas síncronas, que são essas aulas ao vivo que a gente está fazendo agora, elas vão acontecer 2 vezes a cada disciplina. Então, provavelmente vão acontecer de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. As aulas síncronas são esse momento em que a gente está conversando ao vivo aqui. Elas fazem parte do momento formativo de cada disciplina e é importante que vocês participem. Agora, as atividades assíncronas, ou seja, as atividades lá no ambiente virtual, as interações no ambiente virtual, a leitura dos materiais didáticos, a interação com o professor, isso é semanal. Isso é semanal, tá? E é importante que a gente entenda isso, né? As atividades são semanais, as práticas são semanais. E eu estou conversando com a Roceline aqui, eu estou dizendo que são semanais, mas na verdade pode ser diário, né? Então, você pode acessar o ambiente todos os dias. Você pode acessar o ambiente de 2 em 2 dias. Você pode acessar o ambiente virtual no tempo que você tem disponível para acessar o ambiente virtual. Se você conseguir ler aqueles materiais, interagir com o professor, com o tutor, interagir com os colegas, fazer uma leitura atenta, assistir os vídeos, no tempo que você tem, isso é o que importa para nós. Se você acessar todos os dias, ótimos. De 2 em 2 dias, bom também. De 3 em 3, bom, bom. De 4 em 4, já está mais ou menos. Então, tenta ter uma periodicidade no acesso à sala virtual. Vai ser importante para você, tá? Paulo Marques, faço especialização em AD no IFG e já estou ambientado com Moodle. O procedimento de acesso será o mesmo para o curso de formação? Boa pergunta, Paulo. Não, não vai ser. Sabe por quê? Porque o curso de especialização na modalidade à distância aqui no IFG, você faz login no Moodle com matrícula e senha, não é? E é uma senha pessoal. A matrícula que você tem é um número lá com 12 dígitos ou mais, dígitos numéricos, né? Começa lá 2023, um monte de número. E com a senha que você definiu lá no swap. Por que que é isso? Porque você é um estudante regular aqui do IFG. Por ser um estudante regular do IFG, você tem acesso ao sistema acadêmico, à estrutura do IFG. Por isso, você acessa o seu curso de especialização com matrícula e senha. Quando você for acessar o curso de formação de professores da educação de jovens e adultos aqui, do projeto Almeja, você vai acessar com o seu CPF e a senha inicial de 1 a 8, tá? Isso vale para todos vocês que estão vendo, que estão me vendo aqui nesse momento, e que estejam na mesma situação do Paulo, tá? Acesso ao curso de formação de professores da EJA, CPF, somente os números e senha de 1 a 8. Depois que você acessar o Moodle, por favor, troque a senha e coloque uma senha pessoal, tá? Encerrou, pessoal? Eu acredito que sim, né? Murilo, Rocelino, encerrou. Eu, então, já vou aproveitar aqui para agradecê-los, né? Agradecer a presença de vocês, agradecer a presença das colegas que estão aqui ao vivo com a gente. Muito obrigado, viu? E dizer que a gente aqui do Instituto Federal de Goiás está muito feliz por recebê-los, receber vocês aqui no nosso curso. Eu espero que todos vocês, sem exceção, terminem o curso. Eu vou cobrar de vocês, viu? Na verdade, não sou eu que vou cobrar, não. Quem vai cobrar é a Rocelina e a Michelle. Vocês fiquem espertos, porque a gente fica no pé. Brincadeira, pessoal. Eu quero dizer para vocês que a gente está à disposição. O nosso grupo de tutores, eu como professor dessa disciplina, estou à disposição de vocês. Todo o conteúdo foi desenvolvido com muita atenção, pensando na realidade de vocês, e eu espero de coração que todos façam uma boa disciplina e, de um modo geral, um bom curso. Estamos à disposição de vocês para questões formativas. Muito obrigado.
por acompanharem essa aula. Eu gostei muito de falar com vocês aqui, embora eu não esteja vendo ninguém, né? Esse é um problema desse modo de comunicação, né? É difícil a gente dar uma aula para a câmera, sabia? A primeira vez que eu estou dando uma aula para a câmera aqui, desse modo, né? Já dei umas outras aulas por webconferência, mas para a câmera é a primeira vez. Espero que vocês tenham gostado. Então, a gente fica por aqui, esse evento formativo, nessa primeira aula. Vejo vocês no ambiente virtual lá no Moodle, tá? Muito obrigado, boa noite e bom descanso para todo mundo.